Vamos chegando. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Maria, Matheus, Vanessa. Mais uns 5 minutinhos, tá? Vamos aguardar mais uns 5 minutinhos, daí quando todo mundo já estiver a postos, aí pelo menos nesse período dos 5 minutos, daí nós começamos aí, tá? Aí, minha gente, então boa tarde para vocês, né? Aí, seguindo o protocolo dos 5 minutos de espera, já está aqui. Então, boa tarde novamente. Viu? Só gente bonita no Meet, é isso aí, ó. Estamos em 37 pessoas, quase chegando a 40, vai que aumenta mais um pouco, né? Também, depende muito de como chega no online. O que vocês precisam, então, antes até de nós iniciarmos? Deixa no chat ali, basicamente, só colocar a turma de vocês, que alguns eu conheço o nome, né? Mas só para localização, que daí depois eu consigo ver quem está nas salas, né? Separar entre o primeiro A, primeiro B, primeiro C e depois o segundo B e segundo C. Só colocar ali segundo A, B e C, ou segundos, só para localizar. Conheço quase todo mundo, né? Mas não custa nada, pelo menos, relembrar, né? Que até localizar de quem é quem, aí pelo menos aí já fica mais fácil esse nosso controle. O meu controle, né? Mas bem tranquilo. Então, olha só, gente. Então, boa tarde novamente, dando início a esse nosso encontro com a escritora. Ela é bailarina, ela vai comentar algumas coisas, questões dela, né? Deixa eu só tirar a música agora aqui, que já estivemos um momento aqui. Aí eu ouço ao vivo ainda a música, hein? Diretamente dos States. Mas assim, a ideia é bem interessante. Então,
a Luciana, a professora Luciana, ela vai comentar, ela vai conversar com vocês, passar as informações, a ideia de lendas, essa curiosidade em relação a isso. Então, vai ficar bem interessante, ela vai se apresentar, e conforme nós vamos, vai tendo o momento, quem vai estando com dúvida ou questionamento, pode ir perguntando, vai ser algo bem interessante também. Espero que vocês gostem e aproveitem o momento. Passo a palavra agora, então, para Luciano do Rossio Malon, e é contigo. Boa tarde, tá todo mundo conseguindo me escutar? Sim. O professor tá me escutando? Boa tarde, Todo estamos mundo escutando sim. Sim. Ah, sim, sim, que bom. Isso. Se não escutarem, pode dar um toque que eu dou um jeito assim de mexer algum botãozinho, né? Que é a terceira vez que eu uso o Meet. Daí estou me acostumando ainda. E boa tarde, vocês já ouviram falar em lendas? Vocês sabem as origens das lendas? Alguém Assim, a gostaria de origem. opinar? Peraí. A origem eu não sei, assim, mas é mais ou menos. Ah, então eu já vou explicar. As lendas são muito antigas. Desde a Idade da Pedra, o homem das cavernas, tem vontade de saber da onde vem o sol, o céu, o mar, a lua. Então, os homens das cavernas, eles passaram a observar os fenômenos da natureza. E observando esses fenômenos, eles também, os homens das cavernas, usaram a imaginação. E assim foi surgindo a lenda. Mas como foram surgindo lendas se eles não sabiam escrever? Eles ainda não tinham alfabeto, mas o que eles sabiam? Eles sabiam desenhar. Então, eles começaram a desenhar nas cavernas as historinhas sobre o céu, o mar, o luar, como é que ele era formado, os bichinhos que eles viam. E assim eles foram desenhando as cavernas, os desenhos. E passava de geração em geração. Um vinha aquele desenho, achava que era uma lenda tal, achava que a lua foi criada por o sol e uma outra estrela. Outro homem da caverna podia ter uma outra interpretação. Achava que o sol se apaixonou pela lua e assim surgiu o planeta Terra, porque os desenhos, eles eram assim da imaginação e da natureza que o homem via, mas a interpretação cada pessoa desde aquela época tinha. E assim foram surgindo as lendas através dos desenhos, inclusive os alfabetos, as linguagens dos egípcios e hieroglifos, também surgiu através desses desenhos da antiguidade. E também as lendas lá do Egito também eram representadas por hieroglifos, o que seria desenhos da antiguidade. Então, lendas são coisas antigas, são coisas que vêm desde a época da caverna. Então, isso é muito interessante. E todas as civilizações antigas, a antiga Grécia, a antiga Roma, antigo Egito, tinham as mitologias, né? Porque desde a época dos homens das cavernas, eles achavam que existia uma deusa da lua, o deus do sol, o deusa da agricultura, né? Que existiam e esses deuses vinham a partir de lendas, eles surgiram a partir de lendas. Na antiga Grécia, né, passada milhares de anos depois, também surgiu a mitologia grega, né, para cada fenômeno da natureza existia um deus, no Egito também, na Roma Antiga também. Então, mitos e lendas foram se misturando. Então, lenda é algo muito milenar. Cada cidade, cada país, cada região tem uma lenda. Existem lendas que elas são mundiais, como, por exemplo, a loira do banheiro. Todo país que você vá, toda cidade tem uma loira do banheiro. Uns dizem que foi uma professora que morreu no banheiro, outros dizem que foi uma aluna loira que ficou trancada no banheiro, né? Então, existem várias interpretações. Outros dizem que você tocar a descarga 3 vezes e chamar pelo nome da menina que morreu, ela vai aparecer. Então, exemplo, a loira do banheiro é uma lenda universal. Também tem a loira do táxi, né? Que também onde todo o país que você vai tem uma loira do táxi que pega carona no táxi
e daí pede para parar no cemitério. Então, são lendas assim universais, que elas trabalham os arquétipos. Os arquétipos, o que seriam? Desejos involuntários que tem na mente das pessoas, curiosidades que existem na mente das pessoas no inconsciente, mas que elas não têm consciência disso. Por isso, essas lendas vão se espalhando quase a mesma coisa em todos os países. E tem as lendas específicas das cidades, lendas que dão origem ao nome dos bairros, né? E geralmente essas lendas que dão origem ao nome dos bairros têm a raiz indígena no Tupi-Guarani. Em Curitiba não é diferente, tanto que o nome da cidade, Curitiba, reza a lenda que ela significa muito pinhão em Tupi-Guarani, que foi o lugar que o índio Tintiquera apontou para as autoridades, para os padres, né, apontou para onde é o Marco Zero de Curitiba e disse Tindiquera. O Tindiquera apontou assim e falou Curieteba, que era Tupi-Guarani, que deu Curitiba, que significa muito pinhão, porque em Curitiba, né, antigamente tinha muito pinhão e os índios conheciam essa cidade como cidade de Curitiba, cidade de muito pinhão. E você já conhece algum bairro de Curitiba que tem origem em alguma lenda indígena? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu Alguém não que conheço conhece nenhuma, algum bairro? não. Ah, Nem eu. oi, também não conhece? Bem, eu vou contar umas aqui com origem indígena. Até região metropolitana tem, né? Já conhece a cidade assim, vocês conhecem Piraquara, né? E sabia que Piraquara, que é da região metropolitana, quer dizer toca do peixe? Por causa de uma lenda, Piraquara é toca do peixe em Tupi-Guarani. Dizem que lá no século XIX, a região que hoje é Piraquara, tinha um asilo para leprosos, que os leprosos eram levados em asilos afastados da cidade para se tratarem, ou até mesmo por preconceito. E dizem que uma menina que tinha, né, a lepra, foi se banhar num rio ali perto. E ela viu um peixe com escamas, um peixe mágico com escamas. E ela olhou para a pele dela, que estava doente, olhou para o peixe: Nossa, peixe, você tem escamas iguais a mim. Eu vou querer morar com você. E ela pulou dentro daquela água e reza a lenda que ela se transformou em outro peixe. E os índios que estavam escondidos vendo tudo marcaram isso. E essa lenda se espalhou. E daí ficou Piraquara, a toca do peixe, porque diz que existia aquele peixe mágico que chamava as pessoas com lepra para virarem peixes, e peixes igual a ele, igual aos amigos dele. Então, Piraquara, a toca do peixe. Também tem Tatuquara, que é um bairro de Curitiba. Tatu é aquele bichinho que se você apertar ele vira bola, né? O tatu bola tinha muito aqui em Curitiba antigamente. E quando Curitiba ainda se chamava Vila de Nossa Senhora da Luz, naquela região existia um fazendeiro que tinha uma filha loira, muito bonita. Mas o que que aconteceu? Ela se apaixonou por um índio, e esse índio, reza a lenda que ele tinha poderes mágicos. Ele se transformava em tatu. Ele podia se transformar em tatu. Então, e ele pulava, né, a cerca da fazenda para namorar a loira. Mas um certo dia o pai da menina viu ela namorando o índio, pegou a espingarda e correu atrás dos dois. Ele pegou na mão dela e foi para debaixo da terra, foi lá para debaixo da terra e se transformou num tatu. Os índios observaram tudo e alguns ficaram até com medo dele e batizaram aquele lugar de Tatuquara, que quer dizer a toca do tatu. A toca do tatu, bem interessante. Temos também Moçungue, um bairro perto de Santa Felicidade, né? Que Moçungue quer dizer milho que vira pipoca em Tupi-Guarani. Que reza a lenda que também existia uma moça chamada Moçungue, que ela gostava desses milhos de pipoca, ela colocava assim no fogo. E ela era a guardiã dos milhos que viravam ouro, mas só para os índios. E os brancos descobriram e pediram para levar naquele local. Ela levou, mas não se transformou. Nenhuma espiga de milho se transformou em ouro. Os brancos acabaram matando a Índia e enterraram no mesmo lugar. E daquele lugar surgiu um enorme milharal, né, com um milho que se transformava em pipoca, caso fosse jogado no fogo.
e Moçungue, que era o nome dessa Índia, e também quer dizer que é um milho que se transforma em pipoca no fogo. Então ficou o bairro Moçungue. E os índios sempre observando tudo. Começaram a chamar aquele lugar de Moçungue, né? Ah, que interessante. Tô vendo umas mensagens aqui falando do Regiane. A menina falou que tinha uma lenda ali, mas passou muito rápido. Mas pode contar depois, né? Que eu coloco no meu blog e ainda falo que foi fulano de tal que contou, né? Pode colocar depois ou pode me mandar uma mensagem depois se souberem de mais lendas, né? É interessante que tem bastante lenda de loira, né? Porque dizem que os cabelos claros das loiras têm um certo mistério, mas também tem de índias. Essa que eu contei foram de índias, né? Que eram as moradoras locais aqui de Curitiba, eram as índias. E tem mais de Índia, também tem a Índia Juvevê, que Juvevê significa, né, bairro do fruto espinhoso. Aonde é o bairro agora Juvevê, existia muito dessa árvore chamada Juvevê, né, que dava um fruto espinhoso. E também era uma índia também que foi perseguida, foi morta por um branco e foi enterrada. Então, do túmulo dela surgiu uma árvore com fruto espinhoso e se espalhou por toda a região, né? E o nome dela era Juvevê. E então ficou bairro Juvevê, quer dizer árvore do fruto espinhoso. Então, aqui em Curitiba tem vários bairros, assim, com origem nas lendas indígenas, nas mitologias indígenas dos tupis guaranis que habitavam aqui. Mas também algumas também têm origem também nos europeus que vieram para cá, no século XIX. Deixa eu ver aqui no Sobral, a lenda do lenhador que corria com criança atrás. Lenda de lenhador também já ouvi falar, porque tem até um filme chamado O Padrasto, que o padrasto corria atrás das crianças em forma de lenhador. Né? O comentário que a menina colocou foi bem interessante, porque eu me lembrei do filme. Tem no YouTube gratuito O Padrasto, que ele se veste de lenhador para perseguir as crianças. Então, o comentário da menina aqui eu já me lembrei. E agora eu vou contar aqui uma que também tem origem mais dos imigrantes europeus que vieram para cá, que é bem interessante. Então, aonde é o Bacaxiri, o bairro Bacaxiri ali, morava um francês. E o francês tinha uma vaca chamada Chirri. E era a vaca de estimação dele, né? Era a vaca de estimação dele. Ele chamava Chirri, vem cá, Chirri. Um dia, a Chirri desapareceu. Dizem que roubaram a Chirri. E como ele era sozinho, ele ficou louco, ficou atrás da vaca e falava assim: cadê minha vaca Chirri? Minha vaca Chirri, vaca Chirri? E ele toda noite gritava isso, e ele sumiu. Mas à noite as pessoas escutavam o eco de um homem chamando Bacaxiri, Bacaxiri. O que aconteceu? Esse bairro foi batizado de Bacaxiri devido ao francês que perdeu a vaquinha dele. Então, também temos influência das lendas dos índios, que eu já falei, dos afrodescendentes e dos brancos, né? E também dos orientais. Então, é uma mistura em Curitiba de todas as etnias que deram essas lendas maravilhosas. Então, é muito interessante o conteúdo de lendas que tem aqui. Daí uma pessoa falou do Pilarzinho, tem a lenda do Pilarzinho, porque lá antigamente tinha uma igreja chamada Nossa Senhora do Pilar. E uma senhora de origem alemã estava com o filho com meningite, ele não sarava nenhum, de jeito nenhum. Ela falou assim, foi fazer uma promessa na igreja: olha, Nossa Senhora do Pilarzinho, se o meu filho sarar de meningite, eu faço uma cruz enorme e venho reformar todo ano aqui. O que aconteceu? O menino sarou e ela colocou uma cruz enorme que foi batizada de Cruz do Pilarzinho. Né? E dizem que até hoje a cruz do Pilarzinho está lá. E dizem que é milagrosa, quem faz prece na cruz é curado. Então, é uma lenda bem interessante, né? E o bairro Pilarzinho tem essa origem, porque antigamente tinha a igreja Nossa Senhora do Pilar aí, e essa cruz. Deixa eu ver o que mais é. Que lenda da noiva fantasma da Praça do Japão, ela escreveu aqui. Noiva fantasma tem bastante. A lenda do Jagulu que pegava as crianças que não escovavam os dentes. Deixa eu ver aqui o comentário que chegou aqui. Bem interessante. Podem mandar comentários. Quem quiser falar comigo depois, eu até deixo meu WhatsApp. O WhatsApp é aberto. É o
9965-12567. Já que falaram de noiva fantasma, eu vou falar aqui, né? Que tem a noiva fantasma da Praça João Cândido, né? Diz que na Praça João Cândido tinha o Belvedere. E reza a lenda que o Belvedere foi construído em 1912 para ser um observatório de estrelas. Mas existia uma menina que gostava muito de estrelas. Ela gostava daquele poema chamado Ouvir Estrelas do Lago Bilac. E toda noite ela corria para esse Belvedere para ficar vendo as estrelas e declamando o poema. Acontece que o padrasto dela descobriu e fez a menina casar com um velho muito rico. E na hora do casamento ela fugiu. Ela fugiu lá para o Belvedere para pedir consolo para as estrelas, para conversar com as estrelas qual o conselho que ela ia dar. Mas sem querer ela acabou caindo do Belvedere para baixo e acabou morrendo. Daí reza a lenda que ela aparece vestida de noiva nos bares do Largo da Ordem, né, para atrair os homens até o Belvedere e empurrar eles. Porque ela ficou com muita raiva, porque ela achou que a culpa dela ter casado forçado era dos homens, porque o padrasto dela forçou e o noivo dela queria forçar também. Daí, para se vingar, reza a lenda que o fantasma dela aparece vestida de noiva nos bares e nas baladas do Largo da Ordem, chamando os homens para subir no Belvedere e empurrar. E se vocês forem procurar no Google, a seguinte frase: ossada é achada debaixo do Belvedere do Largo da Ordem. Vocês procurem no Google a seguinte frase: ossada é achada debaixo do Belvedere do Largo da Ordem. É interessante, porque tem essa lenda que ela empurrava os homens e eles sumiam, e de repente é achado essa ossada. Eu não me lembro muito bem o ano, acho que era 2012. Ossada é achada debaixo do Belvedere Curitiba. Procurem aí que você vai ver que aquela história, atrás de uma lenda, tem verdades. Normalmente as verdades são históricas. Então, também tem uma outra lenda ali no Belvedere, que seria a Praça João Cândido. Reza a lenda que na época que Curitiba era a Vila Nossa Senhora da Luz, que seria Curitiba colonial, tinha pena de morte. E as pessoas eram enforcadas ali, quem roubava, quem traía. O adultério tinha pena de morte. E um casal que era adúlteros, né? Eles foram enforcados na Praça João Cândido, que antigamente era a Praça dos Enforcados. Foram enforcados juntos. E reza a lenda que as pessoas que passeiam lá já viram um casal com roupa de antigamente, com uma corda no pescoço. Mas pessoas já viram esse casal na Praça do Belvedere. E dizem que foi esse casal que foi enforcado junto por adultério. Os dois eram amantes. É as lendas que rolam ali. Vou tomar um pouco de aguinha. Isso. Os cemitérios, eu acho que alguém perguntou de cemitério ali e de bichos, lenda de bichos. Eu não ia passar a mensagem muito rápido, eu não consigo ver. Mas como eu escutei bichos e cemitério, tem lenda de bichos também, assim. Lenda de teatro também, acho que perguntaram. Isso. Então, lenda de bicho eu acho uma graça. Tem várias lendas de bicho aqui. O gato Kiko, acho que alguns de vocês já conheciam o gato Kiko, que era um gato preto, de olhos cor de mel, que tinha numa livraria do Largo da Ordem. O nome da livraria era Trovatore. Um gato, ele apareceu lá, gato preto, de olhos cor de mel, e a dona da livraria adotou. Só que começaram a perceber que ele morava na livraria, mas à noite, de sexta para sábado para domingo, no Largo da Ordem, o gato desaparecia. Então surgiu a lenda que ele virava um homem afrodescendente alto, muito bonito, com os olhos cor de mel. E com um lacinho vermelho no pescoço, que era o lacinho que o gato usava durante o dia. Então, uma menina veio de São Paulo, ela dançou no bar com um afrodescendente bonito, com olhos cor de mel e lenço no pescoço. Só que na hora dele dar o telefone, ele saiu correndo. E daí ela viu ele no telhado da livraria e de repente ele sumiu no telhado da livraria. Isso foi no sábado. No domingo a livraria abriu. Ela perguntou assim: eu queria falar com um moço que trabalha na livraria, um moço moreno, de olhos bonitos cor de mel.
Daí o dono da livraria era loiro e a esposa dele falou que, olha, não trabalha nenhum moço moreno com olhos cor de mel. Mas a menina falou assim, ele falou que o nome dele era Kiko. O dono da livraria disse, Kiko tem o nosso gato de estimação que está no fundo. Ela foi lá, o gato de estimação, ele estava com o mesmo lencinho vermelho que o rapaz afrodescendente que dançou com ela estava. Então, saiu aquela lenda que o gato Kiko virava homem moreno durante a noite para paquerar as mulheres. E tem uma outra lenda aqui também sobre o gato Kiko, que ele morreu há uns 5 anos atrás, que o gato existiu mesmo. E o gato estava andando pelo lado da horta e, de repente, o cachorro começou a perseguir o gato. E o gato se escondeu ali na garagem que tinha do lado. Da garagem, se escondeu, desmaiou e morreu. E diz que na garagem ele foi enterrado na parte de terra que tinha na garagem. Enterraram o gato Kiko e escreveram assim em cima, dinâmico, que é o nome do cursinho que fica na frente. Mas tem tudo a ver, porque o gato Kiko foi um gato dinâmico. Realmente ele foi um gato dinâmico, né? Se ele virava homem, se ele viajava pelas baladas aí da vida, ele foi um gato dinâmico. Então, quem quiser visitar o túmulo do gato Kiko, ele está na garagem ao lado da livraria Trovatore, numa terrinha ali enfeitada com vaso, está escrito dinâmico em cima. E dizem que ele sai, o fantasma dele sai do túmulo e vai para o Largo da Ordem, ainda nas baladas, no Largo da Ordem que é balada, ele gostava muito de balada. Então dizem que ele sai ali do túmulo da garagem e fica dançando, né? Não sei se na pandemia ele continua, né? Se ele transformou o lencinho dele em máscara. Agora não sei, né? Tá tudo fechado. Mas dizem que antes da pandemia era assim. Mais de bicho que pediram mais de bicho. Tem a lenda do pavão misterioso do passeio público. Reza a lenda que em 2015, no passeio público, tinha um pavão prateado, pavão cor de prata, muito bonito. Pavão foi aquelas aves parecidas com peru, mas que tem mais pena que peru e é mais enfeitado. Aquele ali era o pavão prateado, né? Que tinha ali no passeio público. Daí dizem que nas noites de lua cheia o pavão prateado virava a moça trans. E dizem que nessas madrugadas o rapaz viu a moça trans entrando ali na grade do pavão prateado e viu ele se transformando em pavão. Bem, dizem que em 2015, na época de Natal, um outro rapaz roubou para pavão, porque queria peru para assar para a família dele no Natal, e não conseguiu. Ele pegou o pavão prateado e foi filmado na Rua 15 de novembro. Foi filmado o rapaz com o pavão morto, carregando para pavão perto do Natal. Então, vocês procurem no Google. Homem é visto pelas câmeras da Rua 15 com pavão prateado. Procure no Google que você vai achar, porque as lendas também têm um fundo de fantasia, mas tem um fundo de verdade. E o que suspeita é que o rapaz roubou o pavão para fazer o peru de Natal. Foi em dezembro de 2015. Daí Google, procurem. Rapaz é visto com pavão prateado, carregando pavão prateado na Rua 15. Procurem que vocês vão achar. Então, o pavão prateado, ele virou refeição de Natal. Homem pavão. Em Luciana, todas essas lendas que você procurou, ou até mesmo, como que você chegou nos resultados? Como foi essa ideia dessa pesquisa, assim, esse início dessa curiosidade sobre as lendas? Como que gerou isso? E qual que é a sua formação, né? Acabei não perguntando no comecinho também. Isso começou desde a infância, né? Porque quando eu tinha 5 anos, queriam contar para mim história de Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve, mas eu achava muito chato. Elas casavam com o príncipe no final, o final sempre o mesmo. Daí eu pedia, conta uma coisa diferente, alguma coisa de terror. Daí eu gostava quando minha mãe contava a lenda da Maria Bueno, lenda da loira do táxi, do cachorro do Drácula, a noiva do Belvedere. Então eu pedia, conta uma conta de terror, assim, porque a noiva, ela não vai ser feliz para sempre, né? Ela não conseguiu casar, ou o pai não deixou, ela fugiu, ou mataram a noiva. Ela não é aquela coisa feliz para sempre. E ela
ela fica para sempre, mas não é feliz, ela assusta as pessoas. Então eu gostava mais disso. A loira fantasma também, né? Ela assustava os taxistas. Então, eu não gostava muito das princesas, né? Da história de princesa, era aquela mocinha perfeita. Eu gostava das fantasmas. As fantasmas eram revoltadas. Elas eram mais humanas que as princesas. Devo achar assim, por que casar com um príncipe? Não estamos numa monarquia? Por que não um pedreiro? Por que não um guarda? Por que não um médico, um advogado, um engenheiro que seja, um vendedor de mercado? Por que príncipe? Não existe príncipe, né? Daí eu não achava na realidade, né? Então, eu gostava das fantasmas, porque elas não iam para o céu nem para o inferno. Elas ficavam na terra, dando alguma lição, assustando, brincando. Eu gostava muito das fantasmas, né? Então, Loira Fantasma, as Lendas das Índias eu achava legal também, porque era o origem dos bairros, né? Que deram nome, muito nome de Índia nos bairros. Então, eu gostava assim muito. Isso eu tinha 6 anos. O tempo passou e fui trabalhar no comércio como vendedora. E como a loja ficava meio vazia, não era uma loja assim de departamento, que nem uma americana, né? Essa daí era uma loja mais popular, às vezes ficava vazia. Quando vinha uma senhora comprar alguma coisa, ou fazer a ficha comigo no crediário para pagar a prazo, eu falava assim, no bairro da senhora, tem alguma lenda de fantasma? Tem alguma lenda de terror? Qual que é o origem no nome do seu bairro? Daí eu pegava e ia anotando tudo, ia anotando. Até que por volta de 2001, eu precisei fazer curso de informática básica, porque o mercado de trabalho exigiu, né? As lojas queriam vendedora que soubesse informática básica. Então, eu fui fazer curso de informática e a professora descobriu que eu escrevia lendas, que eu pesquisava lendas. Daí ela falou assim, você pode fazer um blog, ele é gratuito, você tem que colocar suas lendas na internet. Daí eu consegui um espaço gratuito num site chamado Usina de Letras. Daí eu fui colocando, né? Não, eu já pensei em desistir porque tinha crítica negativa, né? Tinha umas pessoas que xingavam, né? Que falavam, mas isso não é de Deus, pare com isso. O moço falava até palavrões, ameaçavam. Mas eu não dei bola para críticas negativas, eu comecei. Aí veio o Orkut. Eu comecei a colocar as lendas no Orkut. O Orkut acabou, daí veio o Facebook. Eu comecei a colocar lendas no Facebook. Até que o jornalista Hélio Puglielli falou assim: você tem que fazer um livro. Daí eu falei assim: eu não tenho dinheiro para fazer livro, porque as editoras cobram 5 mil, 10 mil reais para o escritor escrever. Eu não tenho condições. Daí ele falou assim: olha, como as lendas são de Curitiba e como tem qualidade, o editor Antônio Liarri, do Instituto Memória, ele pode publicar de graça. Eu entrei em contato com o Antônio Liarri e fui mandando as lendas. Isso foi 2013, janeiro, fevereiro de 2013. Daí chegou em novembro de 2013, o editor falou assim: o seu livro Lendas Curitibanas vai sair agora em novembro. Eu mandei várias lendas para ele e ele selecionou 20, que é o editor que seleciona. Eu mandei mais de 100. Ele selecionou 20, umas 20 para nascer o livro Lendas Curitibanas 1, né? Em 2013. Daí, depois, em 2019, ele pediu mais lendas. Em abril de 2019, surgiu Lendas Curitibanas 2, com as lendas do primeiro, mais lendas inéditas. Mas eu mandei várias para eles. Ele selecionou as que estavam no padrão da editora, porque toda editora tem um padrão. Ele selecionou as que estavam no padrão. Mas, na página do Facebook, Lendas e Poesias da Tia Lu, tem lendas que não estão no livro, que estão na internet, que qualquer um pode ver de graça. E não são só lendas de Curitiba, são lendas de várias cidades do Brasil, de países inteiros, lendas até interplanetárias, que tem lendas até que falam de estrelas, mitologias, as coisas assim. Então, Lendas e Poesias da Tia Lu, só curtir lá e você pode ver as lendas gratuitas. Eu também faço um trabalho com danças, né? Eu também danço as lendas. E tem as lendas que eu dancei que não são de Curitiba. Tem a lenda do unicórnio azul, né? Que é uma lenda medieval, que ela também é conhecida na Argentina. Tem até um músico que fez uma música sobre o unicórnio azul, que eu dancei vestida de unicórnio. Tem
a lenda do pássaro de fogo, que eu dancei vestida de pássaro de fogo. Então, tem a lenda da cigana malaguinha salerosa, que eu dancei vestida de cigana. Então, são lendas, né, de várias tradições, lendas de vários países, que eu danço vestida com o personagem da lenda, né? Ah, Alguns, assim, são da literatura, já dancei Alice nos Países das Maravilhas, Dorothy, o Mágico de Oz, alguns personagens da literatura, né? Algumas personagens. Então, se você gostar de dança, você também pode acessar o canal do YouTube chamado Luciana do Rocio, que lá tem onde eu danço também personagens da lenda, vai no YouTube, digita Luciana do Rocio, clica em seguir. Lá também, que antes da pandemia, eu dava aula de dança e de redação, e daí eu parei por causa da pandemia, mas querendo fazer aula de dança online gratuita, tem os vídeos onde eu ensino passos de dança, coreografia, tem umas coreografias que são fáceis, é só você assistir o vídeo e ir acompanhando, né? E o ideal é seguir o canal para acompanhar as danças e acompanhar as aulas gratuitas. Também tem um trabalho paralelo e gratuito chamado Vesteterapia. Vocês já ouviram falar em vesteterapia? Alguém já Não. ouviu falar? Então, é a terapia Eu também. através das roupas, porque a roupa que você escolhe diz muito sobre a sua personalidade, algo que está no seu inconsciente. Eu também dou dicas, né, de como usar a veste terapia na pandemia para tirar a angústia. É um trabalho que eu faço em paralelo, porque a veste terapia, ela vem até antes da psicologia, porque na antiga Grécia, as mulheres ficavam no lugar chamado gineceu e ficavam costurando, desfilando roupas, e elas descobriram que as roupas falam muito mais sobre nossa personalidade. Algumas roupas têm o poder, né, de deixar você mais contente, de deixar você mais feliz, de deixar você mais solto. Tem a questão do corte, do degote, da estampa, né, que seria a terapia através das roupas. Então, você pode encontrar algo sobre terapia gratuitamente no meu blog, que é chamado blog Lu Lendas e Poesias blogspot.com. É www.lulendasepoesiasblogspot.com. Lá tem dicas sobre terapia, por exemplo, o jeito que você escolhe o gorro e o cachecol diz sobre o que você está sentindo naquele momento, sobre a sua personalidade. Então, tem lá falando o que você quer dizer quando você amarrou o cachecol, o que você quer dizer quando colocou o cachecol na cabeça. Então, é esse aí, ele begezinho e fala sobre a terapia, caso alguém tenha interesse, porque a terapia é algo antigo, mas como misticismo, como linguagem, ela está se destacando só agora. Então, tem dicas muito interessantes também. E qual outra pergunta? O professor perguntou pela minha formação. Eu me formei em letras e português como espanhol na Universidade Federal do Paraná. Eu também fiz magistério no Colégio São José e hospitalidade no Colégio Estadual do Paraná. E daí vem os cursos livres, né? Que eu fiz curso livre de auxiliar de escritório, curso livre de marketing, curso livre de telemarketing, são esses cursos. E tem a dança, e a dança tem uma ligação muito forte com a literatura, porque tive problema de coordenação motora e nunca tive uma oportunidade de me tratar. E daí foi lá pelo ano de 2005, eu fui me tratar com uma fisioterapeuta. Ela mandou para aconselhou que eu fizesse dança cigana, flamenco, jazz. Eu comecei a fazer danças por causa disso. Mas eu descobri que também a dança está ligada com a literatura, que você pode interpretar um personagem da literatura, um personagem da lenda, e que você pode também ensinar e aprender muita coisa pela dança. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria perguntar se todas, ou pelo menos a maioria das lendas, ela tem essa influência do terror dentro dela para ser contada, ou tem realmente lendas que sejam mais felizinhas?
Tem lendas assim que são mais suaves, né? Não seria assim, o terror em si, mas o sobrenatural. Que nem todo sobrenatural ele é baseado no terror, né? Por exemplo, a lenda do unicórnio azul. Era a lenda de uma cigana que virava unicórnio azul para ensinar uma princesa a dançar. E no final a princesa acaba casando com um rei de maneira forçada e o unicórnio desaparece, porque ele só aparecia para mulheres solteiras. Então não tem o terror nisso, nessa história do unicórnio, mas tem o sobrenatural, porque o unicórnio que ele é um cavalo mágico com o chifre na testa e com asinhas. Então tem a parte do sobrenatural, que nem toda lenda é de terror. A do gato Kiko não é de terror em si, era um gato preto, né, que virava homem afrodescendente para dançar no Largo da Ordem. Mas não tem aquela coisa de perseguição, o gato persegue as pessoas, então tem alguma maldição. É só um gato que vira homem. Só no final que ele morre porque é perseguido por um cachorro, mas é uma coisa assim natural, né, que cachorros perseguem gatos. Então não é assim o terror, mas a questão do sobrenatural. A questão do sobrenatural existe em quase todas elas. Então, a questão do sobrenatural, das coisas da espiritualidade, das coisas que o materialismo não sabe explicar, isso existe em todas elas. E tem uma vertente que diz que as lendas existem para explicar coisas da espiritualidade que a ciência não consegue explicar e que o povo quer resposta. Tem uma vertente que diz isso. Então, é uma bem interessante também, uma vertente interessante. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu, é, eu queria perguntar se ainda tem alguma forma da gente comprar os seus livros. Bem, vocês podem entrar em contato com o editor Antoni Learre. O nome da editora é Instituto Memória. Vocês procuram no Google Editor Instituto Memória, vai aparecer o site azul. Ou vocês procuram no Facebook Antoni Learre. É Antoni com TH e Y no final. E Learre com Leah HY, Antoni Learre. Daí, quem tiver dificuldade, pode me procurar no WhatsApp depois, que eu passo todas as informações. Daí vocês podem comprar com ele. E também tem nos sebos, né, que seriam livrarias de livros usados, e tem alguns em sebos também. Daí, quem não puder comprar o livro, tem várias lendas, contos, danças ali na página do Facebook, chamado Lendas e Poesias da Tia Lu. É só seguir a página e ir lendo os contos, e não tem só contos, tem poemas, tem crônicas, né? Pode ficar à vontade se quiser imprimir, não tem problema nenhum. Imprimir, formar uma apostila, sem problema algum. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu de novo. Eu queria saber se as lendas elas são dependentes dos fatos ocorridos, no caso, no passado, ou elas podem ser criadas, tipo, aleatoriamente, não precisa de uma história no fundo. Não precisa de uma história no fundo. Por exemplo, uma pessoa passa numa casa velha, vê abandonada e vê uma mulher ali com cara de fantasma, uma mulher com cara fantasmagórica. Ela vai falando para os outros: Nossa, eu acho que vi uma fantasma vestida com roupa de antigamente naquela casa. Nossa, é verdade, eu acho que ela é mal assombrada. Mas ali, sem pesquisar fato histórico nenhum, daí começa essa história. Daí, sabe aquela brincadeira telefone sem fio? Então, eu vi uma mulher com a roupa antiga na casa velha. Daí a outra, se escutou? Nossa, daí a outra passa para outra pessoa. Minha amiga viu uma fantasma com roupa velha na casa antiga. Eu acho que é da antiga moradora. Então, nessa história de lendas, tem muito aquele jogo do quem conta um conto aumenta o ponto, e também tem muito aquele jogo do telefone sem fio. Uma pessoa olha uma coisa, passa para outra, a outra aumenta, uma outra ela aumenta mais ainda. Então, nessas lendas, elas rolam muito a parte do telefone sem fio, a técnica do telefone sem fio. Não sei se alguém tem mais uma pergunta, se ficou. Quais são as lendas que me pediram? Que eu escrevi aqui. A lenda de teatro. Aqui tem lendas de teatro também. Dizem que o teatro, o Guaíra, ali as pessoas veem
um rapaz tocando violino, e que o rapaz tocando violino foi um pedreiro que morreu dentro do teatro, tem essa lenda também. E uma lenda muito interessante é a lenda do Tuque, o Teatro Universitário de Curitiba, que fica ali na galeria ali debaixo do Largo da Ordem, onde tem aquela figura do Leminski pintado ali embaixo, porque teve uma apresentação de Dia dos Namorados aos 10 anos atrás. Era a apresentação de umas poetisas de um grupo chamado Marianas, que na época eram meninas que escrevem em Curitiba, mais homenagem do poeta para o Dia dos Namorados. E um poeta que também era músico, ele queria fazer uma música inédita, ele queria apresentar para a esposa dele. Mas quando ele tocou o violão, ele foi fazer a declaração de amor no Dia dos Namorados, ele se emocionou tanto que ele desmaiou e acabou falecendo. O nome desse poeta e músico era Francisco. Ele acabou falecendo lá dentro. E foi uma história trágica, também uma história de amor, porque de repente, no Dia dos Namorados, ele vai fazer uma declaração de amor com uma música de próprio punho, se emociona, desmaia e morre. E teve algumas pessoas que nem sequer eram de Curitiba, eram turistas, dizem que viram um rapaz de barba com um violão dizendo que ia prestar uma homenagem para a esposa dele. E na descrição bateu igual a desse músico que faleceu. Então acabou sendo uma lenda trágica e bonita ao mesmo tempo, né? Ali no Tuque, no Teatro Universitário. Então, tem lendas dentro de teatros aqui em Curitiba, várias. E a mais bonita que eu acho é essa, né? Que é romântica e trágica ao mesmo tempo. Alguém tem alguma pergunta? Acho que a Uma Letícia pergunta? tem. Eu gostaria boa de saber tarde. se é preciso. Ai, meu Deus, desculpa. Acontece, tá Depois, tudo ok. depois da Letícia, você fala então, Maria. Acho que depois o Darlan, né? Acho que depois o Darlan depois fala. Boa tarde. Talvez, dependendo da sua resposta, eu realmente queira mudar de cidade depois, mas eu queria saber se tem alguma lenda envolvendo o sítio cercado como cenário. Tem sim, tem a lenda de uma escola que tinha uma menina muito bonita, ela era descendente de índios também, era muito linda. E ela ia fazer a Iracema ali numa escola que tinha sido cercada, era um teatro de final do ano. E ia fazer o papel de Iracema do José de Alencar. E ela ela não queria namorar com um rapaz ali, que era colega dela, ela não queria namorar porque ela já tinha namorado. E de repente ele matou a menina antes dela se apresentar na escola, né? Isso na época faz tempo, apareceu até no programa chamado Cadeia, o apresentador era um Borghetti. E ele acabou matando a menina ali antes de se apresentar e ela acabou morrendo vestida de índia, porque ela ia representar uma índia. E daí o nome dela, que aparece na época, era Luíse ou Luísa. Daí ficou chamada Luísa, né? Ficou a lenda da Luísa Índia, numa das escolas ali do sítio cercado. Então, ela morreu vestida de índia, e dizem ali na escola do sítio cercado que ela aparece vestida de índia para proteger as meninas, né? Que as meninas às vezes vão ter que caminhar na escola, às vezes aparece uma moça vestida de índia, que seria essa Luísa, que foi assassinada pelo namorado numa das escolas do sítio cercado, vestida de índia. Então rola essa história. Alguém quer fazer mais uma pergunta? A Maria agora? A Maria. Eu gostaria de saber, sim, tipo, como é que cria uma lenda? O que que precisa pra se criar uma lenda? Além, tipo, ser mais puxada pro sobrenatural e meio fantasioso. Bem, em primeiro lugar, precisa de pessoas, e pessoas que acreditem no sobrenatural, que nem aquele exemplo que eu falei, né? A menina passa ali na casa que é dita como mal assombrada e vê a sombra de uma mulher. Daí ela fala assim: acho que eu vi o fantasma da dona. Daí ela vai passando para outra. A outra falou assim: você viu o fantasma da dona? Aposto que ela que era a senhora, que era a avó. E vai passando, né? Então, os elementos são vários. Precisa primeiro de pessoas que tenham curiosidade por lendas, pessoas que acreditem no sobrenatural, né? Então, o motivo de lenda são várias. Às vezes, uma pessoa que morre no local, né? Por exemplo, esse compositor que ele morreu no Tuque, ele faleceu numa data muito bonita, de uma forma romântica. Daí vai umas pessoas turistas que viram um rapaz com violão dizendo que ia fazer uma música para a esposa dele. Daí já vira lenda. Né? Eles viram, mas não sabem se é o rapaz, é aquele que morreu. Então, normalmente, lenda tem pessoas, né? Pessoas que acreditam no sobrenatural, curiosos
E pode ter, de repente, algum animal que acha estranho, algum animal que acha encantado, tipo o gato Boris, um animal encantado. Aquele do pavão do passeio público, um animal considerado encantado. A mula Bela Vista, lá do Padre Figura, que também tem uma lenda, um animal chamado encantado. Então, há vários elementos que podem formar lenda, mas o elemento tem que ter a pessoa que gosta de lenda e pessoas que acreditam no sobrenatural. Esses dois são os elementos principais. O resto, o telefone sem fio faz sozinho. Alguém tem mais outra pergunta? Não sei se o Darlan. Tem a Darlan, aí a Sofia, e daí depois a Amanda. Tem alguma lenda que já provaram que realmente acontece se você está em algum lugar, se você viu tal coisa, fazer tal coisa, acontece alguma coisa? Olha, já aconteceu assim comigo. Uma senhora, ela morava num sobrado aqui perto e ela via que na construção tinha uma gatinha e ela costumava dar ração para a gatinha. Daí ela falou que ia depositar para mim uma quantia para continuar dando ração da gatinha que ela frequentava a construção. Daí eu fui dar ração ali para gatinha, mas eu notei que ela não aparecia, mas daí estava ficando sem ração no dia seguinte. Daí eu comecei a observar da minha janela, eu vi que era uma moça mendiga que comia a ração da gata. Inclusive, antes disso, falava que essa gata virava mulher. Eu achava que era lenda, mas não. Eu vi que uma mendiga comia a ração, passava ali de madrugada e comia a ração da gata. O que eu fiz? Eu deixei a ração da gata, mas um sanduíche embaixo da caixinha ali do correio, para não espirrar água, nada, para a mendiga comer. Mas a mendiga continuou comendo ração e quem comia o sanduíche era a gata. Então, não existia a gata que virava mulher. Era uma mendiga que comia a ração da gata. E só que daí elas trocaram. Eu comecei continuei a dar ração para a gata e deixei o sanduíche para a moça, mas a gata comia o sanduíche e a moça comia a ração. Então não existia gata que virava a moça, eram as duas que iam lá para comer. Daí eles construíram, depois venderam o sobrado, sumiu a moça, sumiu a gata, mas eu provei que não era é uma gata que virava a moça, era uma moça que comia a ração da gata. Então foi bem interessante, não deixa de ser uma história bonita. Alguém tem mais uma Sofia? pergunta? Então, eu gosto mais das lendas assim da parte da internet, mas eu queria saber qual que é a sua favorita e o porquê. Não precisa ser só do Brasil, pode ser lá do mundo afora. Bem, eu gosto muito de lendas de animais. O gato Kiko é minha preferida, porque tem aquele lado do arquétipo, né? Dos totens que os indígenas diziam que o ser humano tinha um pouco de cada animal e que isso podia se manifestar nas suas atitudes ou em visões paranormais. Então, eu gosto muito da lenda do gato Kiko, gosto do pavão misterioso do passeio público e da mula. Eu não falei da mula Bela Vista aqui que era ali da Igreja dos Passarinhos. Eu vou contar então. Na Igreja dos Passarinhos tem um padre muito simpático chamado Padre Figura, e ele gosta de animais, tanto que os passarinhos vão lá na hora da missa, os passarinhos cantam antes, ali é incrível, né? Sobrenaturalmente. Eles cantam antes da missa, mas na hora da missa eles ficam quietinhos. Não sei se alguém já frequentou a Igreja do Passarinho. Quando tem casamento, eles cantam antes do casamento, mas na celebração eles ficam quietos. Então é algo sobrenatural naquela igreja, só pode ser. E ele ganhou uma mula de uma senhora que tinha um sítio. O nome da mula era Bela Vista. E as crianças iam lá, brincavam com a mula, daí a mula ia participar de uma procissão. Algumas beatas não quiseram e levaram a mula para Quatro Barras. Em Quatro Barras, um menino, né, uma adolescente de 10 anos, né, que com 10 já está começando adolescente, pulou no rio e não sabia nadar. O que aconteceu? A mula estava perto, pulou perto do menino e salvou o menino. O menino se agarrou na mula e a mula salvou o menino. E essa é a lenda da mula Bela Vista, que era do Padre Figura, agora está em Quatro Barras. Até uma pessoa aí perguntou se existe uma lenda que foi confirmada que é real. E essa lenda da mula Bela Vista, ela é real. A mula existiu mesmo, né, na Igreja dos Passarinhos. Pode procurar no Google. Mula Bela Vista, Igreja dos Passarinhos, Padre Figura, que vocês vão ver essa história. É uma lenda que existiu. Existia essa mula lá que o Padre Figura ganhou. As beatas não queriam que ela participasse da procissão. Ela foi para Quatro Barras e acabou salvando o menino. Então é uma lenda real, que ela não é uma lenda de terror, né?
porque o menino ele não morreu, a mula salvou o menino, então nem toda lenda é de terror, e ela é uma lenda real, como duas pessoas aí já perguntaram. Alguém tem mais uma pergunta? Amanda? Pegando carona na pergunta da Letícia, eu gostaria de saber se na região do Osternac tem alguma lenda fora a que a Joloca é imortal e a lenda do Diabo Loiro. Fora essas duas, no caso. Essa do Sternak ainda não chegou. Inclusive, se vocês quiserem falar comigo sobre essa lenda, eu posso colocar no meu blog e coloco o nome de vocês. Do Sternak não, mas eu conheço a do Sítio Cercado, que fica aí perto, que é a escola onde a menina morreu vestida de índia, né? De matar a vestida de índia, que ela ia fazer a Iracema, e aparece vestida de índia para proteger outras mulheres, outras meninas, que fica mais ou menos perto. E tem ali do verdureiro da Ceasa, que diz que foi um verdureiro que morreu dentro do Ceasa, que fica ali mais ou menos perto ali, né? Que ele morreu dentro do Ceasa e que ele ajuda os carregadores a carregarem, porque ele tinha carregado muito peso aquele dia, e ele acabou desmanhando e morrendo dentro do Ceasa. Então tem a lenda do verdureiro do Ceasa, que fica mais ou menos aí perto, que é um rapaz loiro, alto, que ajuda os outros carregadores a carregarem, né? Seria as frutas, as verduras, que fica mais ou menos aí perto. Então, essa lenda também é bem interessante. E realmente morreu um rapaz lá nos anos 70, né, com essas características. Alguém tem mais alguma pergunta? A Caroline e depois a Sofia. Caroline, cadê tu? Não tenho nenhuma pergunta que eu apertei sem querer. Então beleza. A Sofia e depois o Matheus. Você contou a lenda da mendiga e que virava da gato, mas você já parou pra pensar que ela de fato poderia fazer isso na hora? Vai que na hora que você deixou o sanduíche lá, poderia ser. O gato tava comendo, mas poderia ela ter trocado de espírito, sei lá, algo assim com a gata. E ela, no caso, a mendiga seria a gata, estaria comendo sanduíche. E no caso, a mendiga, que virou a gata, podia estar comendo a ração. Olha, isso daqui foi o pensamento da Vicky e eu só queria deixar claro. Isso é bem interessante isso, porque tem um filme em que tem uma burrinha e tem uma moça que ela é arrogante, e a burrinha muda de corpo com a moça, e daí as pessoas começam a achar que a moça ficou boazinha. Eu não lembro do filme, mas eu vou passar, assim que eu lembrar, eu passo ali no meu blog. É um filme muito interessante que passava na sessão da tarde, que era a história de uma moça que era arrogante e que ela maltratava os animais, ela maltratava uma burrinha. E daí teve uma maldição que daí a burrinha passou para o corpo da moça e o espírito da moça passou para a burrinha. Então, eu lembrei desse filme, é muito interessante. É uma lógica que ela é usada muito em filmes, né? De filmes assim de humor, principalmente de humor. É bem interessante essa questão. É muito utilizada no cinema, porque lida com aquilo que eu falei dos arquétipos, né? Que o ser humano tem um pouco de cada animal. Para o xamanismo, que seria a religião de alguns índios, para eles, nós humanos temos um pouco de cada animal, mas nosso inconsciente destaca mais, né, a figura de um animal. E esse negócio da pessoa que muda de corpo com o animal que muda de espírito com a pessoa, é uma questão muito interessante, muito utilizada no cinema. Então, é uma questão interessante que você colocou. Alguém tem mais uma pergunta? O Matheus? Cadê o Matheus? Teres. Professora, eu ia fazer a pergunta, mas daí eu esqueci, daí por isso eu até baixei a mão. Então beleza. Quem mais? Quem mais vai fazer pergunta? A do jacaré do Barigui, ela existe, isso? A do jacaré tem essa lenda também, né? Tem várias versões. Eu vou contar uma que diz que o jacaré, no fundo, era uma jacaré fêmea, que era uma menina que virava jacaré, que ela ia lá para um restaurante que tinha uma balada no Parque Barigui, atraía os homens e o jacaré devorava os homens. Agora tem uma outra versão que é a história de um menino que foi viajar para a Amazônia, ele trouxe o filhotinho de jacaré sem a família dele saber. E a família dele mandou ele colocar no Parque Barigui. E esse jacaré cresceu e virou jacaré fêmea do Papa Amarelo.
Daí dizem que, no fundo, era um casal de jacarés que o menino trouxe. Era um jacaré macho, outro jacaré fêmea, e que tiveram um filhote. E tem uma lenda que o jacaré foi expulso do Barigui, eles queriam expulsar o jacaré principal, porque ele comeu um cachorro, ele estava com fome, comeu um cachorro, e todo mundo ficou horrorizado. Daí resolveram tirar os 3 jacarés do Barigui. E tem uma outra vertente que diz que só foi tirado um jacaré, mas que os 2 continuam lá escondidinhos. Só não falaram mais nada para não aterrorizar a população. Então, esse jacaré do Barigui tem várias versões. E o Parque Barigui também é uma lenda, que Barigui significa mosquitinho pólvora, mosquitinho pequeno, que existia muito mosquitinho ali naquela época. E tem até lendas que já existia o jacaré ali, né, que não era bem naquele lago, era no outro próximo, e que o jacaré conversava com o mosquitinho, que o mosquitinho falava: os índios me chamam de Barigui, mas um dia você nome de parque. Tem essa versão também. Então, essa do Barigui tem várias versões. Eu acho todas elas, assim, muito interessantes. Mas essa do cachorro existiu mesmo. Só procurar no Google, jacaré do Barigui come cachorro. Procurando jacaré do Barigui come cachorro, vocês vão ver várias histórias sobre isso. Então, que o jacaré comeu um cachorro, vira lata, isso é verdade. Alguém tem mais uma pergunta? Acho que o Matheus e depois a Sofia. Eu tenho. Eu fui perguntar pra minha mãe, daí a minha mãe perguntou se você conhece a lenda da vaca Xerri, do Bacaxiri. Essa existe sim, que eu vou até retomar ela, falei no começo e vou falar agora. Que também os europeus também trouxeram muito da cultura para cá. Então, na época do bairro Bacaxiri, antes dele ter esse nome, existia um francês solitário, era um velhinho francês. Ele tinha uma vaquinha de estimação chamada Chéri. E ele não deixava ninguém pegar na vaquinha. Só ele conversava com a vaquinha um certo dia. Dizem que ela sumiu, dizem que ela roubaram, e ele começou a gritar: cadê minha abacaxiri? Minha abacaxiri, minha abacaxiri. E dizem que ele morreu procurando essa abacaxiri. E daí começaram a escutar de noite um eco falando: cadê minha abacaxiri? Minha abacaxiri, que é o francês procurando a vaquinha que sumiu. Daí, de tanto escutarem esse clamor de noite, o povo daquela região batizou o bairro de Bacaxiri, que era o francês que perdeu uma vaquinha chamada Xerri. Alguém tem mais outra pergunta? Alguém quer fazer outra pergunta? Acho que é a Sofia ali. Desculpa estar perguntando demais, eu sei que a curiosidade é maior. Mas, enfim, você conhece alguma lenda de internet, assim, tipo Slenderman, algo do tipo? Tem a lenda da loira da internet, que diz que era 2 rapazes procurando vídeos sensuais de loira. E colocou loira da internet. Só que daí que ela voltou a se vingar, porque, sabe, a verdadeira história da loira da internet era uma moça que ela se apaixonou por um colega de escola e mandou os vídeos do corpo dela. Só que o colega de escola foi sacana e colocou os vídeos dela na rede. O que aconteceu? Ela entrou em depressão e se suicidou. Daí ela fez uma carta, antes de se suicidar, ela fez uma carta escrevendo: eu vou virar a loira da internet contra esses machistas. Daí o que aconteceu? Dizem que 2 rapazes colocaram assim, querendo assim, vídeos sensuais, colocaram loira da internet. E ela apareceu para eles e eles acabaram tendo ataque do coração de susto, porque foi o fantasma deles que apareceu para ela, né? Então, essa lenda tem um fundo moral, né, contra o machismo, né, contra os homens que expõem as mulheres, expõem a intimidade das namoradas, das esposas. Então, é um alerta contra o machismo. Então, algumas lendas têm uma lição moral, uma lição de alerta. Essa é, por exemplo, né, você vai expor, de repente, um vídeo íntimo de uma namorada ou de um namorado, a pessoa vai se sentir mal. Isso é crime, não pode expor foto, nem vídeo íntimo de uma pessoa, porque vai fazer mal para a pessoa, né? É o crime virtual. Então, essa lenda da loira da internet, ela vem alertar contra isso, né? Para não expor o ex-namorado, a ex-namorada, os vídeos íntimos, porque a pessoa vai se sentir mal e, além disso, isso é crime. Então, é uma lenda que também tem alguma lição de moral. Alguém quer fazer alguma pergunta? Você pretende lançar algum livro autoral em 2021 ou você tem algum projeto para esse ano que não seja um livro? Se algum editor, é que na verdade, como eu vendi pouco na pandemia, eu não sei se acho que esse editor, acho que ele já me tirou
da editora. Mas se alguma outra editora quiser publicar algum livro gratuito meu, eu estou aqui disponível para propostas, só mandar propostas para mim, né? E eu vou continuar com os vídeos de dança, dançando as lendas, outros personagens aí, ensinando gratuitamente outras pessoas a dançar os personagens, né? No meu canal do YouTube, Luciana do Rocio. Eu estou com o projeto gratuito de veste terapia, o que seja, terapia através das roupas, né? Que cada roupa que você escolhe diz sobre a sua personalidade no momento, diz sobre o seu inconsciente. Então, ali eu estou no blog falando sobre veste terapia e dando curso gratuitamente pelo WhatsApp. Né? Então, é um projeto que eu tenho agora na pandemia, esse projeto gratuito de veste terapia, e eu estou continuando escrevendo as lendas gratuitamente, né? Que tem ali no Lendas e Poesias da Tia Lu, no Facebook, as lendas estão lá gratuitas para quem quiser ver. Tem também no Blogspot, www.lulendasepoesiasblogspot.com, e as lendas gratuitas estão ali disponíveis. Alguém tem mais a outra pergunta? Eu queria saber. Isso, a Letícia e depois o Matheus. Ela sabe para ficar mais fácil. Queria saber se tem alguma lenda envolvendo o Parque Lago Azul. Ah, o Lago Azul tem o pirata do Lago Azul, que diz que um pirata fugiu para lá e escondeu um tesouro debaixo do Lago Azul. E diz que quem achar esse tesouro vai ficar rico. Mas para ficar rico, a pessoa tem que doar parte do tesouro para os mais necessitados. Senão pode ter uma maldição. Então tem a lenda do pirata do Lago Azul que tem um tesouro, né, escondido ali no fundo do lago. Então quem achar tem que dividir também com as pessoas necessitadas, né, para ficar rico. Então, a lenda é que o pirata morava ali perto. Aqui em Curitiba tem muita lenda de pirata. Tem o pirata Zulmiro, que tem o escritor Marcos Juliano, que fala sobre ele. Tem o pirata do Lago Azul. Então, tem um outro pirata que diz que se escondeu lá em São José dos Pinhais, numa lavoura, e que tem ali um espantalho em formato de pirata, que ele volta à vida se fizerem um espantalho de pirata. Então, o pirata também, Curitiba também tem histórias de piratas. Alguém tem mais outra pergunta? O Matheus. Mais Matheus. pergunta? Acho que não ligou o microfone. Matheus. Eu queria só fazer a pergunta que a Vitória fez antes, porque ela não falou. Ela perguntou se você não conhece nenhuma história que tenha alguma morena como personagem principal. Tem sim, tem as índias, né? As índias são morenas, que os bairros de Curitiba, alguns, eles têm origem nas lendas das índias, que Mussungueira, uma índia que ela foi enterrada, e dela nasceu milho de ouro e também milho para fazer pipoca. Mussungueira quer dizer milho para pipoca em Tupi-Guarani. Tem Juvevê, que também é de índia, uma lenda de índia, uma índia chamada Juvevê, que ela foi enterrada e se transformou em árvore do fruto espinhoso. Juvevê quer dizer árvore do fruto espinhoso em Tupi-Guarani. E também tem dessas moças. Tem a bailarina ali da Casa Hoffman. A bailarina, ela tinha pele branca, mas o cabelo dela era bem preto, né? Que era uma bailarina que morreu dentro da Casa Hoffman. E daí passava uma babá com um rapaz que ele tinha problema nas pernas, um rapaz de cadeira de rodas. E ele via a bailarina dançando, só que a bailarina era um fantasma. Ele se apaixonou pela bailarina. Então chegou lá pela meia-noite, ele queria ver a bailarina à noite, ele não podia sair à noite, que a babá não deixava. E ele saía com a cadeira de roda, que ele morava no centro, para ver a bailarina. A bailarina desceu ali das escadarias da Casa Hoffman, passou pelo salão de balé e começou a dançar com ele no Largo da Ordem. Mas toda vez que ela dançava com ele conseguiu o poder de sair da cadeira de rodas. Então as pessoas viam ele saindo da cadeira de rodas e dançando. Daí, depois que passava a madrugada, ele voltava a ser cadeirante e ia com a cadeira de rodas até ela. Um certo dia, ele foi ver a bailarina, não achou. Era um dia muito frio, ele sentiu frio e acabou morrendo.
Mas daí pessoas viram naquele mesmo dia ele sem a cadeira de roda dançando com uma bailarina. E dizem que quem fica na casa Hoffman olhar bastante dá a impressão que tem um rapaz numa cadeira de roda e uma bailarina dançando pelas sombras das janelas. Então, tem pessoas que já viram uma mulher vestida de bailarina, outras pessoas viram o cadeirante. Então, é uma história bonita, não deixa de ser uma história de amor. Não entra tanto terror aí, entra mais o romance também. Então, não deixa de ser uma história bonita, que dizem que a Casa Hoffman, nos anos 90, ela virou estúdio de dança. E realmente é verdade. Teve muitas apresentações de dança também por volta de 2015, 2014. Teve apresentações de dança, teve aulas de dança lá. E teve relatos de algumas bailarinas, não são bailarinas, estudantes de dança, que foram aprender dança na Casa Hoffman e apareceu uma moça vestida de bailarina ajudando elas. E algumas estudantes de dança da Casa Hoffman sonharam com uma moça vestida de bailarina ensinando a coreografia para elas, e nos dias seguintes elas pegaram a coreografia direitinho como a moça do sonho mandou. E já foi até dado, já viram até o retrato da moça no jornal, e algumas bailarinas que sonharam com a moça vestida de bailarina diz que é aquela mesma que elas sonharam e que ensinou a coreografia para elas. Então, é uma história bem interessante. Alguém mais tem alguma pergunta? Aqui perguntaram no chat aqui sobre a origem da mandioca. Dizem que a mandioca também era de Índia, né? Que foi uma índia que morreu, a índia foi enterrada e do corpo dela nasceu a mandioca, que também é de origem indígena. É uma lenda que também fala de índias, né? Normalmente são as mulheres índias que dão as lendas mais bonitas. Lenda de árvore de alimento, né? Que os índios têm muito com o sagrado feminino, árvore, alimentos, natureza, a ver com o espírito das mulheres. Então, por isso, as índias dão muitas lendas para comidas, alimentos, bairros de lugares. Alguém tem mais outra pergunta? Eu não sei se tem alguém na frente, mas eu queria te perguntar se você conhece a lenda da Matinta Pereira. É a Tinta Pereira, uma coruja. Dizem que isso na época que tinha os índios, Brasil colônia, né? Uma bruxa foi morta e colocada perto de uma aldeia dos índios. E dizem que essa bruxa vira uma coruja chamada Matinta Pereira. E diz que, como essa bruxa é muito vingativa, quando alguém está numa casa que para morrer ali, morando ali num fazendeiro, tem alguém para morrer, alguém do sítio tem alguém para morrer, a coruja aparece e faz 3 vezes, que a Matinta Pereira foi uma bruxa que virou coruja. E que a coruja dá o pio 3 vezes na casa. Quando ela dá o pio 3 vezes na casa é porque alguém vai morrer. Então a Matinta Pereira foi uma bruxa que mataram e que virou coruja. E existe mesmo essa coruja, só que ninguém viu ela se transformando em bruxa, mas existe mesmo essa coruja. Alguém gostaria de mais uma outra lenda? Da ópera de arame, perguntaram aqui. Da ópera de arame, da ópera de arame, diz que tem ali o fantasma da pedreira, que do lado da pedreira, diz que teve um rapaz que trabalhava na pedreira e que morreu, e que esse rapaz aparece com roupa de operário dançando nos shows da ópera de arame. Uma roupa de operário antiga, e no fundo ele foi um rapaz que trabalhava na pedreira e morreu. É o que dizem ali dessa lenda. Alguém tem mais alguma? Alguma pergunta? Tem alguma lenda do Jardim Botânico? No Jardim Botânico dizem que aquele ali foi feito baseado no castelo do Jardim de Versalhes da França. E também diz a lenda que o castelo de Versalhes na França foi feito baseado nos jardins da Babilônia do Nabucodonosor. E dizem que na França, o rei que fez o Jardim de Versalhes, ele teve que fazer uma oferenda ao Nabucodonosor, porque ele queria que seria o rei lá da Babilônia, porque teria que ter autorização do espírito do Nabucodonosor para fazer o Jardim de Versalhes. Porque ele fez, mas antes dele fazer,
essa oferenda, essa oração lá para o Nabucodonosor, quando ele fez, estava começando com o Jardim de Versalhes, ele sonhou com o Nabucodonosor, teve pesadelos com esse rei da Babilônia, ele resolveu fazer uma oferenda, um ritual ao rei da Babilônia para pedir autorização. E disse que quando foi feito o Jardim Botânico, que é a imitação do Jardim de Versalhes, que é a imitação do Jardim da Babilônia, as pessoas que planejaram também esse jardim tiveram que também fazer um pedido especial ao espírito do Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Então, tem essas histórias também, né? E se for ver, pesquisar mesmo, o Jardim Botânico foi baseado no Jardim de Versalhes da França, que foi baseado na lenda da Bíblia do Jardim da Babilônia, do Nabucodonosor. Então, uma lenda puxa a outra. Foi bem interessante isso. Alguém tem mais outra pergunta? Impressionante. Acho que a Letícia e depois o Matheus para finalizar daí. Vamos rumando para o nosso fim. Tá legal, tá interessante, né? Mas vai ficando legal. Vai lá, Letícia. Saindo um pouco de Curitiba, eu queria saber se tem alguma lenda envolvendo o bairro Jardim Pantanal em São Paulo. Olha, esse Jardim Pantanal, assim, eu nunca ouvi falar. Eu sei que do Jardim Pantanal da Fazenda Rio Grande, que tem ali uma árvore ali perto do Jardim Pantanal da Fazenda Rio Grande, ali perto da rua Rio Jaú, que tem o formato, parece um rapaz, assim, com as mãos abertas. Dizem que é a lenda do corpo seco, que ali na Fazenda Rio Grande, nos anos 80, um rapaz não passou no vestibular e apanhou do pai e da mãe. E daí ele acabou matando o pai e a mãe, e daí ele foi enterrado. Mas aí no dia seguinte o túmulo dele não estava mais ali. Daí foram descobrir que estava uma árvore com formato assim, aberto, formato humano, e dizem ser o espírito dele que virou corpo seco, é a lenda do corpo seco. E que ali na Fazenda Rio Grande tem ali um bairro Jardim Pantanal, Rua Rio Jaú, mas tem realmente uma árvore que parece um menino magricelo com as mãos abertas, e dizem que foi esse rapaz que matou os pais que virou corpo seco e que se transformou nessa árvore, porque diz que quando mata os pais, o diabo não quer no inferno e o São Pedro não quer no céu. Ele vira corpo seco. Então é uma lenda bem interessante que tem ali no Jardim Pantanal da Fazenda Rio Grande. Eu vi que perguntaram de boitatá. Da Amazônia, o boitatá é uma cobra que ela vira uma névoa brilhante. Daí dizem os cientistas que não é uma cobra que vira uma névoa brilhante, é o fenômeno chamado fogo-fato, que são minerais, elementos da Terra que à noite eles ficam brilhando. O cientista diz que o boitatá, essa cobra com luz brilhante, que fica a luz brilhante, é um fenômeno chamado fogo-fato. O boitatá na Amazônia é uma cobra. O boitatá em Santa Catarina é um boi mesmo, de boi, que ele vira nuvem brilhante. Que é um boi que morreu e que vira nuvem brilhante. Mas também os cientistas falam que essa luz, essa nuvem brilhante, é um fenômeno chamado fogo-fato. Alguém tem mais outra pergunta? Eu tenho. Eu queria saber se você sabe alguma história, tipo, daqui de Curitiba, de uma cigana. Eu não vou lembrar a história direito, mas eu lembro que tinha uma história de uma cigana. Ah, sim, tinha uma cigana que o ladrão quis roubar os dentes de ouro dela. E ele roubou os dentes de ouro dela. E no dia seguinte, ele foi atropelado e perdeu todos os dentes. Então, realmente tem essa lenda da cigana do dente de ouro. Então, é muito interessante também, né? Porque o ladrão foi fazer maldade, arrancou os dentes de ouro da cigana e no fim ele foi atropelado e perdeu todos os dentes. Também tem aquela questão moral, né? Que é aquela lição de moral que a lenda tem. Ele fez o mal para o outro e daí teve que pagar, voltou para ele o mal que ele fez lá para a cigana. Então tem aquela questão moral que às vezes tem em muitas lendas, né? Ele arrancou os dentes de ouro dela. Então tem essa questão da questão moral, da lição moral. Alguém tem mais uma pergunta? Ô, professor, posso fazer mais essa? Essa é rapidinha, eu acho. Sim. Tá, faça a última então aí, vamos lá. Beleza. Vamos dizer assim, né? Só antes de você fazer a pergunta, né? Deixar a última, que daí as outras vão ficando mais para aguçar, né? Já que nós marcamos um outro momento também, aí já fica com outras lendas aí, fica legal os dois, mais algum encontro aí conosco, né? Mas diga lá, Matheus.
Eu queria perguntar se você sabe aquela lenda do padre que amaldiçoou Tamandaré. O padre de Tamandaré? Não, Isso. esse do padre não. Eu sei de uma que é de pertinho ali de Tamandaré, que ele foi construir uma igreja, mas começaram a roubar o material da igreja. Daí ele começou a chorar, disse que ele chorou tanto que daí inundou as casas dos ladrões. E os ladrões morreram afogados. E no dia seguinte desse temporal todo causado pelas lágrimas dele, ergueu uma igreja sozinha. Tem essa lenda também que a igreja ergueu sozinha por causa que ele chorou tanto, que afogou os ladrões que roubaram o material, e a igreja se ergueu sozinha, ali de perto de Tamandaré. Não sei se é a mesma, mas tem essa lenda de lá. Alguém quer fazer outra pergunta? Não sei se alguém quer fazer uma pergunta, está todo mundo escutando. Não, escutando assim, possivelmente estão. É mais pela questão mesmo do nosso tempinho ali, só para não. Do tempo. Que, É que tem uma construção aqui do lado barulhenta, mas acho que está dando para escutar. Dá sim. Como nós assim, marcamos em média de 1h30, né? Aí para deixar um gostinho de querer mais, até eles querem um segundo encontro, né? Aí eu agendo contigo um Já está outro passando do momento. horário aqui. Não, ainda Pode falta ser, um pouquinho ainda, né? combinar outro horário, né? Mas daí assim, nós marcamos, né, um outro momento também para nós ficarmos ali pegando um pouco mais, que alguns querem um segundo encontro, né? Aí temos mais ideias, mais sensações, até mesmo de outros países, né? Seria interessante a ideia. Tem alguma de um outro De outros país ali para países. finalizar? Assim, Eu tenho, de um outro. eu tenho bastante de vários países também, né? Tem a lenda lá dos maias, dos astecas, lá do México, do chocolate, que é interessante, que era o deus Quetzalcoatl, que era um deus em formato de pássaro, né? Que ele achou que o mundo estava muito amargo e ele espalhou sementes de cacau pelo mundo, porque ele tinha o cacau morava nas asas do deus Quetzalcoatl, que era o deus dos maias, incas, astecas lá do México, né? E ele resolveu espalhar sementes de cacau do mundo para ter a doçura. Eu falo de chocolate porque geralmente o pessoal assim, adolescente, gosta de chocolate, né? Eu também nessa idade eu comia muito, então para saber a origem desse doce que tantos adolescentes e crianças gostam, que é da origem da lenda do deus Quetzalcoatl, lá dos maias, incas e astecas do México. Oh, que Eu legal. acho que já se encerraram as perguntas, né? O que assim, no montante da lenda, ou até mesmo você como escritora e estando aí usando a arte, né, nesse meio, que você poderia passar para eles assim de motivação aí nessa questão que nós vivemos no mundo online, né? Nós estamos conectados, basicamente temos essa vantagem. Só que o que daria para deixar de palavras para eles para poder encerrar esse momento assim de opa, sigam essa ideia ou vivam, ou o que partiria desse momento? Eu peço para não desanimarem, né? Porque um dia a pandemia tem que acabar. E que realmente o contato físico com outros colegas, a questão do interacionismo, que eu trabalho com o método de Vygotsky, que é o método interacionista, um interagindo com o outro. Realmente o contato físico é necessário, principalmente nessa época da adolescência, mas para não desanimar, para continuar fazendo as aulas online, porque um dia essa pandemia tem que acabar, né? E se você tiver vontade de experimentar alguma arte, tipo dança, né? Se você tem vontade de dançar, mas teve vergonha, você pode ligar ali o meu canal, dançar comigo, eu estou no canal, tem umas aulas ali disponibilizadas. Se, por exemplo, você teve vontade de pintar, fazer alguma arte, desenho, mas teve medo de críticas, essa é a hora de você se encontrar com o seu eu interior e desenhar, pintar, fazer coisas sem medo da crítica do outro, porque a arte também é uma terapia, como a literatura, a lenda também é uma terapia, a arte também acaba sendo uma terapia, dança, pintura, brincar com massinha. Então, não tenha vergonha de ser quem você é, porque a arte também é uma terapia. Não fique com vergonha do que o outro vai falar. Aproveite esse tempo de pandemia para descobrir outros dons que você tenha, tipo a costura. Você tem uma avó que costura e teve vontade de mexer na máquina, nunca teve coragem. Agora, da pandemia, é hora de usar a
curiosidade, descobrir ser que você é, né? E já que se vocês gostarem de lenda, corram atrás de lendas, procure na internet, em livros, porque também é uma terapia chamada catarse. Você vê, de repente, o eu dos seus antepassados ali nas lendas. Isso também forma uma terapia, uma ligação positiva com seus antepassados. Então, aproveita a pandemia para se conhecer melhor. Agradeço também a oportunidade do professor e a oportunidade também dos alunos de falar sobre as lendas. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. A gente que agradece. Posso apostar que todo mundo ficou bem feliz. Obrigada. Não falando pros outros, mas foi muito legal e muito interessante. Deu um gostinho de quero mais aí. Muito obrigada. Eu agradeço também. Eu deixo aqui, não sei se todo mundo pegou meu WhatsApp para perguntar sobre lenda, pegar algum material. É 419965125567. E no Facebook, Luciana do Rocio Malon Lendas. E no Instagram, eu tô como Luciana Malon. É Luciana Malon com 2 L's e N no final. Daí fica fácil de achar. E tem o canal com danças. O canal é Luciana do Rocio. Na foto eu tô com um chapéu e com uma roupa de camponesa. Alguém quer mais falar alguma coisa? Gostaria de falar mais? Já estamos extrapolando o horário, né? Não, eu peguei esses dados ali também, tanto o blog, também todos eles. Eu adicionei aqui até o Instituto Memórias, se caso alguém quiser entrar em contato com eles para poder conseguir o teu exemplar também. E nós vamos ver um dia certinho aí para adiantarmos mais algumas pelo mundo afora, essas lendas aí que ficou show de bola, né? Gostei também. Então, em nome do Colégio Guidarzu, até das turmas aqui do primeiro ano do ensino médio A, B e C, e do segundo anos B e C, eu agradeço a sua participação, a sua interação com eles. Foi um momento legal de podermos participar e tudo. Então, realmente, continue. Eu fico feliz, assim, de poder proporcionar alguns detalhezinhos aí que acredito eu que muitos acabaram gostando, estão aí ansiosos pelo segundo. Então, vamos marcar, vamos ver o que acontece aí pela frente, mas muito bom, agradeço realmente de coração e que tenhamos outros momentos iguais a esse, né? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Então, galera, olha só, finalizamos, então, o nosso encontro com a Luciana do Rocio Malon, aí, lendas curitibanas, que vocês, eu vou depois, no final, aqui, depois de compilar esse arquivo, eu vou deixar ele aqui, mando para vocês o link e coloco no canal do colégio também, caso alguém quiser assistir ou também divulgar para a galera também assistir sobre lendas, e vamos aguardar o dia que for o nosso segundo encontro aí também, que vai ser bem legal, tá bom? Muito obrigado, então, pela presença de vocês, e até uma próxima. Quer dizer, no caso, até amanhã, né? Para alguns, né? Tchau, tchau, professora. Até amanhã. Tchau, Luciana. Obrigada pela aula. Tchau, foi muito prazer. Muito bom e um prazer. Tchau. E é isso. Isso aí, tchau. Presente, senhor. Luiz, então. Legal, legal. Professor, vai ser, tem como mandar o link com essa minha participação aí para guardar de lembrança? Tem sim, eu vou. Ele demora um pouquinho para compilar aqui, para ele cair no meu Google Drive, mas quando ele cair aqui no Google Drive, daí eu mando para ti também ali pelo WhatsApp o link e vou colocar no canal da escola. Canal da escola. Eu agradeço se puder mandar o link aí, daí para guardar de lembrança, né? Sim, com certeza, mando sim. Mas muito obrigado mesmo pela participação. Gostei do. Eu agradeço. Eles gostaram, interagiram aqui também. É algo interessante, né? Esse crescimento. Eu coloquei assim como meta esse ano trazer algumas pessoas que são profissionais na área, que trabalham com não só com português, mas com outras áreas, para que eles também vivenciem essa oportunidade de ver que não é só eu saber ler e saber escrever, mas aonde que eu coloco na prática isso? Como que eu faço para exercer essa função?
ou simplesmente, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar por quê? Então, a ideia é bem legal. Então, muito obrigado pela a participação Eu agradeço. e vamos marcar um outro momento, sim. Eu acredito que nós Eu vamos quero, conseguir muito marcar interessante. um outro momento aqui, vai ser show de bola, tá bom? Legal, tenho interesse sim. Então, até a próxima, então, Luciana. Muito Até a obrigado. próxima. Até. Eu agradeço. Tchau. Aperta o botão vermelho para eu sair, para deixar livre aqui. É o botão vermelho, né? Isso, botão vermelho. Sim, obrigada. Vou apertar aqui. Isso, tchau, De tchau. Apertando nada. aqui.